Muito bem, estamos então iniciando a terceira aula do nosso curso de filosofia. Nós estamos estudando os filósofos pré-socráticos, mais especificamente estamos vendo por primeiro os filósofos da Jônia, né? Os filósofos da cidade de Mileto, ou também os filósofos conhecidos como Milésios, né? Então, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes. Na aula passada já estudamos o pensamento de Tales de Mileto e começamos a falar sobre Anaximandro. Na aula de hoje, então, nós iremos retomar nossos estudos a partir da filosofia de Anaximandro, iremos estudar Anaxímenes e iremos então concluir o estudo do pensamento destes três principais filósofos da escola de Mileto e na sequência partiremos para Heráclito, que também é um filósofo da Jônia, mas que viveu na cidade de Éfeso. Então quem está com o nosso mapa, no qual podemos encontrar então as cidades dos filósofos pré-socráticos, clássicos, helenísticos, Mileto então está ali mais ao sul do Médio Oriente, né? Mileto está ao norte de Rhodes, mais ou menos a sudeste de Éfeso, né? Então, a noroeste de Mileto, noroeste e norte de Mileto está Éfeso, onde nasceu e viveu Heráclito. Nós estamos então estudando primeiro os filósofos desta região, da Jônia, os filósofos conhecidos então como filósofos jônicos, que pertenceram então à Magna Grécia, viveram nas colônias gregas. Muito bem, retomando então nossos estudos acerca de Anaximandro de Mileto, nós iremos tomar conosco o texto do padre Iñaki Yarza. Nós estamos no tópico número 2 do capítulo 1 do seu livro. Nós já lemos a primeira parte sobre Anaximandro. Vamos retomar a leitura a fim de recuperarmos o fio da meada para que possamos então continuar nossos estudos, né? Anaximandro, portanto, é um filósofo que viveu no final do século VII a.C. e século VI a.C. Alguns estudiosos, historiadores da filosofia, afirmam que Anaximandro teria nascido por volta do ano 610 a.C. e teria morrido por volta do ano 547 a.C. Anaximandro foi aluno e discípulo direto de Tales de Mileto, né? E o tinha então como referência. Como vimos, Tales de Mileto preocupa-se em investigar racionalmente a causa e a origem de todas as coisas, e para ele, então, a causa de tudo está na água, né? São os filósofos, então, também chamados de naturalistas, ou filósofos da physis. Physis é uma palavra grega que significa justamente natureza. De modo geral, como temos dito, os filósofos pré-socráticos se caracterizam, então, sobretudo por dois aspectos. São filósofos que investigarão racionalmente a causa e o princípio de todas as coisas, causa aitia, do grego, princípio arché, e segunda característica, são filósofos que pesquisam a natureza, a physis, né? Para Tales de Mileto, então, a causa e a origem de todas as coisas está na água. Já para Anaximandro, a causa e a origem de todas as coisas não estará na água, como dizia o seu professor, mas sim no apeiron, ou seja, no ilimitado, no indeterminado. Retomemos então nossa leitura do padre Iñaki Yarza. Nós citaremos fragmentos de texto também da coleção dos pensadores, os textos que nós temos destes filósofos. Estes textos que citaremos, que são fragmentos, são textos postos já no Drive. Aqueles que fizeram download ou
se quiserem abrir o arquivo online, poderão acompanhar conosco, né? Sempre indicarei quando nós formos fazer então esta leitura. Diz o padre Iarza: nascido em Mileto, por volta do ano 611 a.C., Anaximandro era algo mais jovem do que Tales e, segundo os testemunhos que possuímos, discípulo seu, né? Quem nos ensina, quem nos diz que Anaximandro foi aluno e discípulo de Tales é Diógenes Laércio. Então, Diógenes Laércio dá o testemunho nos seus escritos, nas suas obras, de que Anaximandro teria sido aluno e discípulo de Tales de Mileto. Anaximandro foi autor de uma obra intitulada Sobre a Natureza. Exerceu como seu mestre atividades diversas na investigação cosmológica, né? Então, Anaximandro teria sido o primeiro filósofo a escrever um livro, a escrever um tratado, intitulado, então, Sobre a Natureza. Como afirmávamos há pouco, são os filósofos da physis, da natureza, né? Não será o único filósofo a escrever um livro com este título, mas, segundo os testemunhos da antiguidade, Anaximandro teria sido o primeiro a escrever um livro, a escrever um tratado. E Anaximandro teria escrito, então, o seu livro não mais com uma métrica, não mais em forma de poema, mas em forma de prosa, né? Então, como os filósofos, nós também encontramos esta marca característica, né, do início da filosofia. Os filósofos rompem com a maneira de escrever própria dos poetas. Os filósofos não escrevem com rimas, com poesia, com métrica, né? Com métrica sonora, inclusive. Os filósofos não escrevem mais assim, inauguram, portanto, um tempo da escrita em prosa, né? Porque querem explicar todas as coisas. E não mais ao modo dos poetas, querem explicar todas as coisas ao modo científico, ao modo de filósofos. Então, também adquirem um método novo para transmitir os seus ensinamentos por meio da escrita em prosa. Teria escrito, então, Anaximandro esse livro sobre a natureza e também teria, como seu professor, Tales de Mileto, Anaximandro também teria investigado e estudado a cosmologia. Neste campo da cosmologia, neste campo, porém, se distingue claramente de Tales ao assinalar como primeiro princípio o apeiron, isto é, o infinito, o ilimitado. Então, para Anaximandro, a causa e o princípio de todas as coisas está no apeiron, no ilimitado, no infinito, e por que não dizer no eterno. Como veremos logo mais adiante, muitos intérpretes de Anaximandro nos ensinam que o que ele queria dizer com apeiron seria apontar para a existência de Deus, não é? Então nós encontramos aqui também uma das sementes do verbo, ou seja, para Anaximandro, a causa e o princípio de todas as coisas não pode ser um dos elementos da natureza. Naquele tempo, não é, se caracterizavam os estudos físicos pelos 4 elementos, não é? O fogo, o ar, a terra e a água. Para Tales, a causa está na água. Anaximandro discorda do seu professor, do seu mestre, dizendo que a água já é um dos elementos. A causa desse elemento é anterior a ele. É o infinito, o indeterminado, o apeiron, o eterno, não é? De fato, na era cristã, nós veremos que Deus é eterno e o Criador de todas as coisas, não é? Encontramos aqui então uma das sementes do verbo. O padre Iarza faz uma citação agora de um texto extraído das obras de física de Simplício. Esse é o número 1 da doxografia de Anaximandro de Mileto. Vou ler agora então a primeira parte desse parágrafo do número 1, na página 21,
do texto da coleção dos Pensadores, volume 1. Esse texto está no Drive para quem quiser acompanhar conosco a leitura. Então eu estou na página 21, na doxografia de Anaximandro. Vou ler a primeira parte, então, do fragmento extraído da obra de física de Simplício, que nos dá um testemunho, então, do pensamento de Anaximandro. Diz então o texto: dentre os que afirmam que há um só princípio, móvel e ilimitado, Anaximandro, filho de Praxíades de Mileto, sucessor e discípulo de Tales, disse que o ápeiron, o ilimitado, era o princípio e o elemento das coisas existentes. Então, segundo o testemunho de Simplício, e também Diógenes Laércio, Anaximandro teria sido filho de Praxíades, esse teria sido então o nome do pai de Anaximandro, e foi aluno de Tales de Mileto, sucessor deste na escola de Mileto. E segundo Simplício, como também segundo Diógenes Laércio, a causa de todas as coisas para Anaximandro é o ápeiron, ou seja, o ilimitado. Foi o primeiro a introduzir o termo princípio, arqué. Diz que este não é a água, nem algum dos chamados elementos. Fogo, ar, terra e água. Para Anaximandro, a causa não está em nenhum desses elementos, mas alguma natureza diferente, ilimitada, e nela e dela nascem os céus e os mundos neles contidos. Pois bem, eis aqui então o testemunho de Simplício, que nos traz características importantes do pensamento de Anaximandro. Continua o padre Iarza. O que é o ápeiron? Então agora, voltando para o texto do padre Iarza, vamos nos aprofundar sobre a noção de ápeiron para Anaximandro. Diz então o texto: para entender o pensamento de Anaximandro, é evidente que, em primeiro lugar, se faz necessário conhecer o significado preciso de seu primeiro princípio. Por uma parte, de um lado, sua tradução corresponderia ao ilimitado, ao que carece de limite, e, portanto, o infinito. Então, ápeiron, Peiron vem do grego, e significa limite. Peron, peras, é uma palavra grega que significa limite. O ápeiron, a significa negação. Então, ápeiron, traduzido literalmente, significa aquilo que é sem limites, aquilo que é ilimitado, aquilo que é infinito. Esse é o significado da palavra ápeiron. Por isso que muitos estudiosos vão afirmar que Anaximandro queria mostrar com isso a existência da causa primeira, e Anaximandro identifica essa causa primeira com Deus. Muitos outros intérpretes de Anaximandro vão dizer que, para ele, os deuses gregos designariam os mundos, os planetas. Mas antes destes deuses, existe um superior a todos os outros. E este é ilimitado. Nele não há limites. Eis aqui uma das sementes do verbo. De fato, nós cristãos cremos em um único Deus, que é então ilimitado. Não há limites em Deus, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente, eterno, imaterial, imutável. Nele não há limite algum. Então, sobretudo, o ápeiron apontaria para a onipotência do primeiro princípio. Continua o padre Arza. Mas de que tipo de ilimitação se trata? Aristóteles o entendeu como algo espacialmente infinito,
sem limite externo, uma vez que lhe concede uma indeterminação e limitação também qualitativa. O áperon foi para Anaximandro um princípio material com uma extensão infinita. Isso na opinião de Aristóteles, que também citará o pensamento de Anaximandro. Né? Na visão, na interpretação aristotélica do pensamento de Anaximandro, o áperon designaria um princípio material, mas com uma extensão infinita. Né? Mas essa característica não era suficientemente distinta, e a ela aludia sua indeterminação qualitativa, sua falta de identificação positiva. Não era nem água, nem ar, nem nenhum dos elementos. A caracterização do áperon, feita por Aristóteles, permite identificar este princípio tanto com a causa material, como também com a divindade. Depende dos traços que sejam ressaltados. Então se depreende do testemunho de Diógenes Laércio, se depreende do testemunho de Simplício e também se depreende do pensamento aristotélico acerca de Anaximandro, que o áperon poderia designar duas coisas. Poderia designar a causa material, aquilo que Aristóteles vai chamar de causa material, e poderia designar também a divindade, o ser divino. Então, analisemos esses dois tópicos. Né? Analisemos primeiro o áperon como causa material. Diz o texto, desde a análise aristotélica das quatro causas, o princípio de Anaximandro suporia, por sua indeterminação, um poderoso avanço para a natureza própria da causa material. O princípio não era, como em Tales, um dos elementos, uma substância em terminologia aristotélica, mas algo indeterminado, distinto de todas as substâncias existentes, anterior a elas, e permitiria explicar melhor sua origem. Só prescindindo de todo limite, pode o princípio encerrar toda a possibilidade e converter-se no todo. Então, Aristóteles, sobretudo na metafísica, desenvolverá a doutrina das quatro causas: a causa formal, a causa material, a causa eficiente ou motora e a causa final. Aristóteles, antes de estabelecer o que são essas quatro causas, na sua opinião, ele cita a opinião de todos os filósofos anteriores a ele e cita Anaximandro. E para Aristóteles, o áperon poderia ser interpretado como uma causa material, como sendo matéria que dá origem, que dá ser e existência a outra matéria. Uma matéria indeterminada que se estende por todos os lugares, que faz existir então primeiro os quatro elementos: a água, a terra, o fogo e o ar, e por consequência os demais. Então essa é uma primeira maneira de interpretar o que é o áperon, mas existe uma outra. Podemos interpretar o áperon como divindade, como ser divino. E Aristóteles também fará essa inferência sobre o pensamento de Anaximandro, e é possível interpretar o áperon também como divindade. Diz o texto do Padre Arza: porém, esta consideração do áperon como causa material oferece só um aspecto que poderíamos chamar passivo e que deve ser completado com outras indicações que nos dá Aristóteles, referentes à capacidade ativa do primeiro princípio. Então agora o Padre Arza faz uma citação de uma obra também de física, mas não mais de Simplício, mas agora de Aristóteles. Então vou ler o fragmento número 2 da doxografia de Anaximandro, que está na página 21 do primeiro volume da coleção dos Pensadores. Esse texto está no drive. Número 2, então,
é a citação que o padre Iarza faz no seu livro, um fragmento da obra de física de Aristóteles, que diz o seguinte: pois tudo ou é princípio ou procede de um princípio, mas do ilimitado não há princípio. Se houvesse, seria seu limite. E ainda, sendo princípio, deve também ser não gerado e indestrutível, porque o que foi gerado necessariamente tem fim e há um término para toda destruição. Então, Aristóteles está descrevendo o pensamento de Anaximandro. Para Anaximandro, o apeiron, o ilimitado, não tem princípio algum, não tem causa. Ele é a causa das outras coisas, mas ele em si não tem causa. E por isso, exatamente, não é gerado por ninguém. Seria então eterno na nossa linguagem cristã, não é? O apeiron é o ilimitado, o eterno, sem causa ele mesmo, mas sendo a causa e o princípio de todas as outras coisas. Não é gerado por ninguém, mas gera os outros elementos. Por isso, assim dizemos, não tem princípio, mas parece ser princípio das demais coisas, e a todas envolver e a todas governar. Como afirmam os que não postulam outras causas além do ilimitado, como seria espírito ou amizade. E é isto que é o divino, pois é imortal e imperecível, como dizem Anaximandro e a maior parte dos físicos. Então, segundo o testemunho aristotélico, para Anaximandro, o apeiron é algo imortal e, por que não, eterno, uma vez que não tem começo e também não tem fim, é ilimitado, é imperecível, não é? E continua o padre Iarza: destas palavras, podemos deduzir que o apeiron de Anaximandro é o primeiro princípio de tudo e abarca o todo e o governa. É o divino, imortal e indestrutível. Então o apeiron é eterno, ou na linguagem pré-socrática, imortal. Para os pré-socráticos, a palavra imortal significaria aquilo que para nós diríamos ser eterno. Não tem começo e não tem fim. Então, o apeiron para Anaximandro seria imortal, eterno, onipotente. Então, no fundo, o que Anaximandro está fazendo é aquilo que nós chamamos de teologia natural, ou teologia segundo a natureza, uma teologia filosófica, uma teologia racional, que não é simplesmente um gnosticismo, não é um gnosticismo, mas é a investigação da natureza que, em uma perspectiva cristã, a natureza pode nos desvelar os vestígios de Deus, isso desde uma perspectiva cristã. Mas na mente de Anaximandro, para evitarmos toda espécie de anacronismo, na mente de Anaximandro não há revelação, existe apenas a razão. Mas por meio da investigação racional e filosófica, Anaximandro olha para a physis, olha para a natureza, se pergunta sobre as causas e vai chegar então à existência do apeiron, que ele mesmo vai identificar como sendo Deus, segundo a opinião dos seus primeiros comentadores, Aristóteles, Simplício, Diógenes Laercio. Portanto, é uma espécie de teologia natural o que faz Anaximandro. Não poderia ser de outro modo. Seu caráter ilimitado lhe exclui de qualquer limite presente nas realidades terrenas, como a morte e a corrupção. Então, apeiron seria supraterreno. Não exatamente suprassensível. Para Anaximandro, é possível que o apeiron seja pensado por ele como algo material, mas infinito, eterno, ilimitado,
supraterreno, ou seja, transcendente, está acima das coisas terrenas, está acima dos elementos e das coisas deste mundo. Não é? A divinização do primeiro princípio não é algo exclusivo de Anaximandro, mas uma tendência presente em todos os pensadores jônios, que também, neste aspecto, se diferenciam dos anteriores poetas e suas divindades mitológicas. Então é interessante perceber que, para os primeiros filósofos eram religiosos. Não no sentido da religião grega pagã e nem da religião romana pagã. Mas os primeiros filósofos eram religiosos no sentido de que encontravam na causa primeira o divino. Não é? Poderiam até conceber outros deuses, mas que estariam abaixo de o primeiro, a causa primeira de todas as coisas, que Aristóteles, depois, mais à frente na história, chamará de motor imóvel, aquele que move todas as coisas, mas não é movido por ninguém. A causa primeira. Não é? E, portanto, nesse sentido, os primeiros filósofos se distanciam dos poetas. Para os poetas existiam vários deuses. Os poetas eram politeístas, descreviam, inclusive, a criação, não é? Segundo a religião grega, segundo a religião romana. Mas todos os deuses seriam razoavelmente iguais, ou teriam poderes semelhantes, ou teriam uns mais fortes do que outros, mas não se perguntavam exatamente sobre a causa primeira de todos eles. Não é? Os filósofos se perguntam. Não é? Todavia, é interessante ressaltar, por um lado, como no caso de Tales, que é possível, que existe possivelmente um parentesco do princípio de Anaximandro com a mitologia. Né? Então, porém, né, os primeiros filósofos separam-se, distinguem-se do pensamento poético, do pensamento mitológico, mas estão muito próximos da mitologia. Portanto, também alguns estudiosos dos pré-socráticos e especificamente de Anaximandro dizem que é possível que o pensamento de Anaximandro e o que ele pensa acerca do Áperon esteja próximo do caos de Hesíodo. Não é? Caos é o nome de um dos deuses da mitologia grega. E segundo Hesíodo, um dos principais poetas gregos, né, com Homero, segundo Hesíodo, Caos é o deus primordial, o deus anterior aos outros, que fez surgir o universo. Caos seria o deus responsável pela criação. Né? O nome caos deriva do verbo grego kaino, que significa separar, ser amplo, significando o espaço vazio primordial, o que nós hoje chamamos de universo. Então esse espaço vazio primordial era divinizado pelos gregos e pela religião grega pagã. E os gregos chamavam este espaço vazio, amplo, de caos. E este teria sido o Deus primordial, responsável então pela criação. Ora, essa ideia, extraída dos poetas, extraída principalmente de Hesíodo, aproxima-se da ideia do Apeiron de Anaximandro, como sendo então o indeterminado, como sendo então o ilimitado, como o espaço vazio, ilimitado, não é? Sem fim, o universo. Não que o universo não tenha fim, nós não sabemos, não é? Mas talvez não tenha fim. Né? E na mente dos gregos, sobretudo dos poetas, era isso que significava, então, este Deus primordial, caos. Essa ideia, portanto, presente na religião grega pagã, aproxima-se da noção de Apeiron, de Anaximandro, mas não são o mesmo. Né? Não são o mesmo.
Pois bem, então faz questão de ressaltar o padre Iarza, não é? Que é interessante perceber que, como no caso de Tales, existe um possível parentesco entre a filosofia de Anaximandro e a mitologia, entre o Apeiron e o deus Caos de Hesíodo. Por outro lado, o uso de um conceito abstrato, to Apeiron, pertence a uma linguagem mais filosófica do que física. Agora importa entender de que modo o Apeiron abarca e governa todas as coisas, né? Então, o Apeiron, na mente de Anaximandro, seria o princípio ilimitado e, por que não eterno, que produz, gera, é a causa do existir de todas as outras coisas. E para Anaximandro, todas as outras coisas se originam de uma certa dialética dos opostos, de uma certa dialética dos contrários. Anaximandro não explica o que é isso nas suas obras, mas para ele todo o universo teria surgido a partir de uma espécie de dialética dos contrários, né? É possível inferir a partir dos fragmentos que temos de Anaximandro que ele acreditava que dentre as primeiras coisas feitas, criadas pelo Apeiron, haveria uma espécie de injustiça, e para expiar a sua culpa, né, os primeiros elementos, as primeiras criaturas, teriam que compor então o universo de uma maneira harmônica. É uma dialética dos contrários. Nós não sabemos exatamente o que Anaximandro quis expressar com estas frases, com esses fragmentos. Muitos filósofos posteriores vão tentar reconstruir o pensamento de Anaximandro, mas já não é mais uma coisa original. São filósofos pensando acerca do pensamento de outro filósofo. Por isso, em nossa exposição, nos deteremos aqui, né? Apresentamos então até aqui o que nós sabemos com certeza ser o pensamento de Anaximandro. Ir adiante, ir mais além, significa já fazer uma inferência e tecer as próprias ideias, juntamente com as ideias de Anaximandro, né? Foi o que fizeram outros filósofos, foi o que fez a crítica moderna com Nietzsche e Hegel. Nós não entraremos então nestas questões, né? Terminamos aqui então o nosso estudo acerca de Anaximandro de Mileto e vamos adiante. A partir de agora então começaremos a estudar o terceiro filósofo de Mileto, Anaxímenes. Anaxímenes também viveu em Mileto e foi então aluno, discípulo direto, conheceu, portanto, Anaximandro. É a escola de Mileto. Escola não no sentido espacial físico da coisa. Tales de Mileto não exatamente fundou uma escola filosófica como fez Platão, Aristóteles, antes deles Pitágoras, né? Mas nós estamos usando a palavra escola de Mileto, escola aqui no sentido amplo, como uma espécie de transmissão de pensamento, e o pensamento dos posteriores a partir dos seus mestres, né? Então, Anaxímenes é o terceiro filósofo de Mileto e também o terceiro filósofo que iremos estudar dentre os filósofos jônicos. Pois bem, Anaxímenes está no século VI antes de Cristo, né? Muitos historiadores da filosofia dizem que provavelmente Anaxímenes teria nascido ao entorno do ano de 585 antes de Cristo e teria morrido por volta do ano 528 antes de Cristo. Mas de novo essas datas são prováveis
possíveis, mas não existe argumentos suficientes, nem registros suficientes para afirmarmos categoricamente. Então, por volta do ano 585, e viveu até por volta do ano 528, está, portanto, no século VI antes de Cristo. Aqui na nossa coleção dos pensadores, quando o texto trata sobre Anaxímenes, e essa é a página 56 do volume 1 da coleção dos pensadores, aqui nós temos uma nota com dados biográficos que nos diz o seguinte. Vou ler a nota desta página, que podemos encontrar também no Drive. Diz o texto: Anaxímenes foi discípulo e continuador de Anaximandro. Escreveu sua obra sobre a natureza, também em prosa. Então, assim como Anaximandro, Anaxímenes também escreveu um livro com o mesmo título, sobre a natureza, e também em prosa, não mais em versos, não mais no formato de poema, mas no formato, diríamos hoje, científico. Dedicou-se especialmente à meteorologia. Foi o primeiro a afirmar que a Lua recebe a luz do Sol. Então podemos perceber que esses filósofos pesquisavam e investigavam a natureza. E suas pesquisas, seus estudos estavam sobretudo voltados para a astronomia, a cosmologia. Anaxímenes, então, foi o primeiro a afirmar que a Lua não tem luz própria, mas recebe a sua luz do Sol e a reflete. Os antigos consideravam Anaxímenes a figura principal da escola de Mileto. Então, os filósofos da antiguidade e os homens da antiguidade consideraram Anaxímenes o principal filósofo, a figura principal da escola de Mileto. É isso que nos diz, então, os dados biográficos da coleção dos pensadores. Pois bem, na sequência, podemos citar o que diz Giovanni Reale, lá no seu resumo sobre os filósofos jônicos. Então eu vou ler agora o último parágrafo deste texto, que foi enviado a vocês pelo WhatsApp semana passada e que também está no Drive. É o resumo número 1. Giovanni Reale, no seu livro História da Filosofia, diz sobre Anaxímenes de Mileto, que viveu no século VI a.C., foi discípulo de Anaximandro e continuou a discussão sobre o princípio, mas criticando a solução proposta pelo mestre. Então nós podemos perceber que, um após o outro, os alunos e discípulos questionarão, irão criticar os seus mestres e discordar deles, em certo ponto. Anaxímenes, então, afirmava que o princípio, arqué, é o ar infinito, difuso por toda parte, em perene movimento. O ar sustenta e governa o universo e gera todas as coisas, transformando-se mediante a condensação em água e terra e em fogo pela rarefação. Então, com Anaxímenes, nós temos um retorno à ideia de Tales de Mileto. Tales afirmava que um dos elementos primordiais era a causa de todos os outros e de tudo que existe. Anaximandro discordou, chamou o princípio de áperon, algo que está anterior e superior a todos os elementos e a todas as coisas. Anaxímenes, de certa maneira, retorna ao pensamento de Tales. Mas enquanto Tales afirmava que a água é o princípio de todas as coisas, para Anaxímenes, o princípio de tudo será o ar. Por que o ar? Porque, como veremos, Anaxímenes muitas vezes identifica o ar, o sopro, o vento, como sendo
o espírito, a alma. E para ele, em todas as coisas existe alma. E esta seria então o princípio que produz movimento em todas as naturezas, né? Então Giovanni Reale nos traz, em resumo, o pensamento de Anaxímenes. Então, como temos visto, para Tales de Mileto a causa e o princípio é a água, para Anaximandro a causa e o princípio é o apeiron. E, enfim, para Anaxímenes a causa e o princípio será o ar. Pois bem, vamos ler então o que o padre Iñaki Yarza nos ensina acerca de Anaxímenes. Nascido em princípios do século VI a.C., e morto em seus últimos decênios, é o terceiro dos filósofos de Mileto e o sucessor de Anaximandro, né? Então poderíamos dizer que, cronologicamente, estes três são os primeiros filósofos. E são os três primeiros filósofos que viveram em Mileto, na Jônia. De sua vida e atividade científico-prática, nada sabemos. Consta por testemunho de Diógenes Laércio, que escreveu um livro, do qual chegou até nós alguns fragmentos. Então também Anaxímenes teria escrito um livro, como vimos, mas esse livro também não chegou até nós, como também não chegou até nós na íntegra o livro de Anaximandro. Chegaram até nós apenas fragmentos, e fragmentos de citações destes livros e do pensamento destes autores. Citações feitas por filósofos posteriores, né? A diferença de Anaximandro para Anaxímenes é o primeiro princípio, sendo também infinito, possui uma natureza bem determinada, é o ar, e dele procede todas as coisas. Então, como Anaximandro, para Anaxímenes, o princípio de todas as coisas também é infinito. Mas enquanto Anaximandro dizia que o princípio é o ápero, o indeterminado, para Anaxímenes, o princípio não é indeterminado, o princípio é determinado. E é o ar, um dos 4 elementos primordiais. E nesse sentido aproxima-se de Tales. Embora Tales tenha afirmado que seria a água, e Anaxímenes afirmou que é o ar, né? O padre Ars agora faz uma citação do primeiro fragmento da doxografia de Anaxímenes. Então vou ler o número 1, que está na página 57, um fragmento extraído da obra de Física de Simplício, que nos dá testemunho então acerca de Anaxímenes e de seu pensamento. Diz então Simplício: Anaxímenes de Mileto, filho de Euristrates, companheiro de Anaximandro, afirma também que uma só é a natureza subjacente, e diz como aquele que é ilimitada, não porém indefinida, como aquele diz, mas definida, dizendo que ela é ar. Esta é a citação que faz o padre Yarza. Então, da obra de Simplício, podemos extrair que Anaxímenes de Mileto foi filho de Euristrates. Esse teria sido, então, o pai de Anaxímenes. Anaxímenes teria sido companheiro, aluno, discípulo de Anaximandro, e afirmou que a causa primeira é ilimitada, mas não indefinida. A causa primeira para Anaxímenes, então, é o ar, cuja natureza também é ilimitada, diríamos eterna, mas não indefinida. O padre Ars agora aprofunda a noção de o ar como princípio primeiro para Anaxímenes. Então diz o texto do padre Ars: Anaxímenes, segundo os testemunhos que temos, outorgava ao primeiro princípio as seguintes características: é, como temos dito, infinito, abarca todas as coisas e está no movimento constante.
Então, para Anaxímenes, o primeiro princípio é infinito, abarca todas as coisas e está sempre em movimento, em uma contínua produção das coisas. Então, ele é o criador das outras coisas. Também teria, como em geral para todos os jônios, uma natureza divina. Então, para Anaxímenes, o ar teria uma espécie de natureza divina, porque o ar será identificado com a alma, com o sopro, com o espírito. Por que Anaxímenes pensou no ar como primeiro princípio? O que deu na telha, né, de Anaxímenes? Por uma parte, de um lado, dos testemunhos que possuímos se pode deduzir que a essa conclusão lhe movera a consideração do ser vivente, em que a respiração desempenha um papel de primeira importância. Então, Anaxímenes observava que todos os seres viventes, todos os seres que possuem vida, respiram. De maneira semelhante ao que Tales observou, que para que exista vida é necessário ter água. São os filósofos da natureza, são os filósofos da physis. Então, Anaxímenes considera que todo ser vivente precisa respirar. E a respiração desempenha um papel de primeira importância. Igualmente, o ar é essencial para os viventes. Se o ar é essencial para os viventes, também deve ser para todas as coisas e para o universo inteiro, que Anaxímenes considerava como um vivente. Então, para Anaxímenes, todo o cosmos, todo o universo, os planetas, as estrelas, todas estas coisas, para ele, eram seres viventes, possuidores então de alma, possuidores então de vida. E o Padre Arza cita a continuação do fragmento de Simplício. O ar diferencia-se nas substâncias por rarefação e condensação. Rarefando-se, torna-se fogo. Condensando-se, vento, depois nuvem, e ainda mais água, depois terra, depois pedras, e as demais coisas provêm destas. Porém, é lícito pensar que a sua solução concreta lhe levaria à explicação, que sem dúvida considerava insuficiente. É lícito pensar que a solução concreta do problema do princípio lhe levava à reflexão anterior do seu mestre. Anaxímenes segue só parcialmente Anaximandro na determinação do princípio. Anaxímenes segue Anaximandro na consideração de que o primeiro princípio é infinito, está em contínuo movimento e possui um caráter divino. Essas características do primeiro princípio para Anaxímenes foram herdadas de Anaximandro. O primeiro princípio seria então infinito, estaria em contínuo movimento, teria um caráter divino. Porém, Anaxímenes se separa do seu mestre quanto à natureza indeterminada. Para Anaximandro, a natureza do primeiro princípio era indeterminada. Para Anaxímenes, a natureza do primeiro princípio será determinada. Parece como se Anaxímenes sentisse a necessidade de dar uma explicação mais clara, mais coerente à gênese das diversas substâncias. E isso levava a encontrar como princípio o ar. Anaximandro, insatisfeito com a solução de Tales, põe como princípio o áperon da natureza indeterminada, da qual procediam os contrários, e deste todas as coisas. Anaxímenes volta a um primeiro princípio de natureza determinada, e nesse sentido aproxima-se de Tales, e apto ao seu modo para ver e explicar melhor a origem das outras substâncias. E agora o padre Iarza faz uma citação
da obra de Simplício, novamente, que diz o seguinte: como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmo, sopro e ar o mantém. Né? Pois bem, essa citação está também na doxografia, da página 57 do nosso livro dos Pensadores. É o número 2 lá embaixo, dos fragmentos. Né? Portanto, nós podemos perceber que para Anaxímenes o ar está muito ligado e muito associado com a natureza da alma. Então, o que Anaxímenes chama de ar é o que nós hoje chamaríamos de alma. Não é? Segundo o testemunho de Aécio, como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também o cosmos está unido pelo ar, ou seja, pela sua alma. Né? Por isso que, para Anaxímenes, portanto, o primeiro princípio é algo determinado, é o ar, entendido e interpretado enquanto alma, sopro que unifica e que dá vida, que gera movimento. Né? Por isso, esse primeiro princípio também para Anaxímenes será divinizado, né? Será algo divino. Continua o Padre Arza. O processo que origina as coisas, desde o ar, fica assinalado pelo texto anterior. É a condensação e a rarefação do primeiro princípio. Por rarefação, o ar se converte em fogo, por condensação, em água e depois em terra. Né? Desta maneira, para Anaxímenes, as diferenças qualitativas das coisas se explicam não pela crítica separação dos contrários, como dizia o seu mestre, mas por uma diferença quantitativa, condensação e rarefação, do princípio originário que permaneceria presente em todas as coisas. Então, para Anaxímenes, todas as coisas se originam do primeiro princípio, ou seja, do ar, simplesmente por condensação ou rarefação. Né? Todos os outros elementos se originam, portanto, do ar. Né? Normalmente, existe uma tendência a considerar o pensamento de Anaxímenes como um retorno à doutrina de Tales e, portanto, um retrocesso com respeito a seu predecessor. Porém, na doutrina de Anaxímenes, há um progresso real com respeito àquela de Anaximandro, cujo conceito de uma substância infinita é demasiado indeterminado para que possa explicar as substâncias particulares. Então, Anaximandro, mestre de Anaxímenes, não explicou bem como as coisas se originam no primeiro princípio. Anaxímenes o fez. Né? E, nesse sentido, deu um passo além. Então, diz o texto que a doutrina de Anaxímenes, nela há um progresso real com relação à de seu mestre, Anaximandro, cujo conceito de uma substância infinita é demasiado indeterminado para que possa explicar as substâncias particulares. E dessa mesma indeterminação está afetada a separação a que se reconduz todo o nascimento de seres derivados da substância originária. E por fim, diz o Padre Arza, acerca de Anaxímenes, com efeito, ao não estar compreendidas as substâncias particulares no ápeiron, a separação não explica como possam surgir. Pelo contrário, Anaxímenes procura dar uma explicação mais precisa do processo físico pelo qual se formam as substâncias particulares. Quer dizer, como o ilimitado pode transformar-se em cosmos visível. Então, o que Anaximandro não fez, Anaxímenes, seu discípulo, o faz. Anaximandro não explicou como o infinito origina, produz as coisas criadas, as coisas materiais. Já Anaxímenes explica. Anaxímenes diz que o infinito, o ar, o divino, a causa primeira, se torna todas as coisas
por meio de condensação e rarefação. E quem olha de fora, não é? Nós que estamos no século XXI, com toda a tecnologia e conhecimento que acumulamos ao longo de séculos, nós, ao olharmos para o pensamento de Anaximandro, de Anaxímenes, não podemos cair no anacronismo. Alguém do século XXI, olhando e lendo estas coisas pela primeira vez, talvez poderá pensar: mas esses homens eram loucos? Como é que eles falam que o ar pode originar a água, pode originar a terra? Será que eles não percebiam que isso não faz o menor sentido, né? Ora, estes homens do século VI a.C. não possuíam o conhecimento científico que nós hoje temos. Então nós não podemos interpretar a obra deles partindo do nosso contexto, o que seria anacronismo. Nós precisamos interpretar o pensamento desses autores partindo do seu contexto, né? Então nós encontramos no pensamento de Anaximandro e de Anaxímenes um pensamento científico, um passo a mais rumo ao pensamento científico do que a mitologia, né? Eles estão investigando racionalmente a natureza, ainda que cheguem a conclusões que nós hoje sabemos, né, serem erradas, né, serem imprecisas. O fato é, então, que Anaxímenes identifica a causa primeira, o primeiro princípio com o ar, afirma que é divino e afirma que o sopro, o ar, o vento é alma e possui nela algo de divino. Portanto, eis de novo aqui as sementes do verbo, não é? Porque com Anaxímenes surge então um pensamento filosófico acerca da existência da alma, né? E embora nós estamos num pensamento da filosofia grega pagã, porque para Anaxímenes em tudo há alma, no planeta, nas coisas materiais, mas também nas plantas, nos animais, nos seres humanos, não é? A semente do verbo está no fato de que o pensamento filosófico chegou ao conhecimento da existência de uma alma, não é? É claro que nós cristãos, então, olhando para esse conhecimento filosófico pré-socrático desde uma perspectiva cristã, nós precisamos da revelação divina para afirmar que a alma humana é criada à imagem e semelhança de Deus. Nós, seres humanos, somos criados à imagem e semelhança de Deus e que a nossa alma humana é imortal. Tem começo, mas não tem fim. É espiritual, puro espírito, não é composta de matéria. Não é? Portanto, não é exatamente ar, é imaterial. Para Anaxímenes, a alma é ar. Para nós, não. A alma não é ar. A alma é representada pelo sopro, pelo ar. Mas a alma é imaterial, é puro espírito. Não é? A alma humana, então, desde uma perspectiva cristã, é imortal, tem começo e não tem fim, é espiritual, é puro espírito e é subsistente, continua tendo ser ainda que separada do corpo, né, com suas potências, ou faculdades, ou capacidades. Mas o que nós conhecemos desde uma perspectiva cristã com a revelação divina, né, é um conhecimento que purifica o pensamento primordial, já existente na filosofia pré-socrática. São as sementes do verbo que lá podemos encontrar. Pois bem, e aqui então nós terminamos o nosso estudo acerca de Anaxímenes de Mileto, né? A partir de agora, portanto, nós vamos começar a estudar o pensamento de Heráclito de Éfeso. E embora Heráclito seja um filósofo posterior a Pitágoras, então se nós fôssemos adotar aqui uma metodologia de estudarmos os pré-socráticos na ordem cronológica, nós deveríamos agora estudar Pitágoras, né? Que nasceu antes de Heráclito. No entanto, como o pensamento pitagórico se distingue em muito
destes que ora nós vemos, resolvemos adotar a metodologia apresentada na obra do padre Iñaki Yarza, e também será essa a metodologia existente na história da filosofia do Giovanni Reale. Eles colocam então agora na sequência o estudo de Heráclito de Éfeso. Por quê? Porque o pensamento de Heráclito se aproxima dos pensamentos dos primeiros 3 filósofos de Mileto, dos primeiros filósofos milésios. Heráclito não viveu em Mileto, Heráclito viveu em Éfeso, como nós podemos observar nesse mapa. Éfeso, todavia, estava muito próximo de Mileto, e Éfeso também é uma cidade da Magna Grécia, uma cidade da Jônia. Portanto, nós ainda estamos estudando os filósofos pré-socráticos jônicos. Posto isto, nós então, a partir de agora, estudaremos o pensamento de Heráclito de Éfeso. Pois bem, Heráclito está também ele no século 6 a.C., e segundo alguns historiadores da filosofia, Heráclito teria nascido algo em torno do ano 540 a.C. e teria morrido algo em torno do ano 470 a.C. Então, Heráclito estaria na segunda metade do século 6 a.C. e na primeira metade do século 5 a.C. Seguindo então os dados biográficos que vão aparecer antes da doxografia de Heráclito, isso é página 80, portanto, da coleção dos Pensadores. Vou ler agora os dados biográficos contidos aqui, nessa página do volume 1 da coleção dos Pensadores. Esse texto está no Drive também. Foi o texto enviado a vocês, cujo link foi enviado a vocês pelo WhatsApp hoje à tarde. Tem uma pasta no Drive especialmente para Heráclito, porque sobre Heráclito nós temos mais textos, temos mais fragmentos do que os anteriores. Heráclito é posterior na história, então nós temos mais fragmentos e textos acerca dele. Portanto, conhecemos o pensamento de Heráclito melhor do que o pensamento dos primeiros filósofos milésios. Pois bem, diz então o texto dos dados biográficos, página 80, do volume 1 da coleção dos Pensadores. Heráclito nasceu em Éfeso, cidade da Jônia, de família que ainda conservava prerrogativas reais, descendentes do fundador da cidade. Então, Heráclito vinha de uma família possivelmente rica, nobre, de respeito. Seu caráter altivo, misantrópico e melancólico ficou proverbial em toda a antiguidade. Heráclito era um sujeito muito soberbo, arrogante, prepotente, antipático até, e que destratava as pessoas. Heráclito era um sujeito, segundo os relatos da época, muito difícil de lidar. Desprezava a plebe, recusou-se sempre a intervir na política. E para um sujeito de cultura helênica, um sujeito de cultura grega, negar-se participar da vida política era algo muito grave, era algo muito sério. Manifestou desprezo pelos antigos poetas, se posicionava contra os filósofos de seu tempo e até contra a religião, ou seja, Heráclito era contra todos e contra tudo. Sem ter tido mestre, Heráclito escreveu um livro sobre a natureza, em prosa, no dialeto jônico, mas não de forma tão concisa, que recebeu o codinome de Skoteinos,
o obscuro. Né? Então vejam, Heráclito não teve um professor, Heráclito não teve um mestre. Portanto, ele não frequentou uma escola enquanto tradição de pensamento filosófico. Né? Não teve um mestre. Porém, escreveu um livro, cujo título é igual ao livro escrito por Anaximandro, por Anaxímenes, um livro sobre a natureza. Né? A Físis. Também escreveu em prosa. Né? Escreveu, porém, não exatamente em grego, mas no dialeto jônico. E escreveu o seu livro de uma forma misteriosa, né? Ao modo de sentenças misteriosas, que lhe mereceu então o apelido, o codinome de Heráclito o Obscuro. Né? Floresceu, né? O auge do pensamento de Heráclito teria sido algo em torno do ano 504, 500 a.C. Heráclito é por muitos considerado o mais eminente pensador pré-socrático, por formular com vigor o problema da unidade permanente do ser, diante da pluralidade e mutabilidade das coisas particulares e transitórias. Então Heráclito é o filósofo do devir, do vir a ser, da mutabilidade das coisas. Tudo passa, tudo escorre, tudo muda. Não há nada permanente, a não ser o fato de que todas as coisas estão no vir a ser. Né? Esse é Heráclito, e esse é o resumo do pensamento de Heráclito de Éfeso. Um pensamento que, como veremos, é muito significativo e muito importante. Né? Inclusive para a filosofia cristã, o pensamento de Heráclito será também importante. Pois bem, estabeleceu a existência de uma lei universal e fixa, o Logos. Então, o Logos aparecerá enquanto tal com Heráclito de Éfeso. O Logos seria um regente de todos os acontecimentos particulares, e o Logos seria o fundamento da harmonia universal, harmonia feita de tensões como as do arco e da lira. Este é, então, Heráclito de Éfeso. Na sequência, na página 81, ainda do volume 1 dos Pensadores, no número 1 da doxografia, o texto extraído das obras de Diógenes Laércio, que está na página 81 desse texto que se encontra no Drive. Eu não vou ler esse texto inteiro, ele é demasiadamente longo, mas vou ler as primeiras frases, porque é interessante o testemunho acerca de Heráclito, proferido por Diógenes Laércio, que diz o seguinte: Heráclito, filho de Blossom, teria sido o nome então do pai de Heráclito. Heráclito, filho de Blossom, ou, segundo outra tradição, de Heronte, não sabemos então exatamente o nome do pai de Heráclito, sabemos que era natural de Éfeso. Tinha uns 40 anos por ocasião da 69ª Olimpíada, que aconteceu então entre os anos 504 a 501 a.C. Então, segundo o testemunho de Diógenes Laércio, por volta dessa data, 504 a 501 a.C., Heráclito teria então por volta dos seus 40 anos de idade. Era homem de sentimentos elevados, orgulhoso e cheio de desprezo pelos outros, como transparece também em seu livro, onde diz: muita instrução Hecateu, pois uma só de tudo. Não é? Homero, igualmente, dizia também a insolência, incêndio, não é? Enfim. Não é? Heráclito era um sujeito, então, arrogante, orgulhoso, soberbo, segundo os fragmentos que nós temos de suas obras.
e também o testemunho dos autores da antiguidade. Né? Eis aqui o testemunho, então, de Diógenes Laertius. Giovanni Reale, por sua vez, na página 22 do volume 1 do História da Filosofia, né? Vou ler agora este texto que está em azul, né? E que enviamos a vocês semana passada pelo WhatsApp, é o resumo 2 que está no Drive. É o resumo, então, que faz Giovanni Reale acerca do pensamento de Heráclito de Éfeso. Diz, então, o texto. Heráclito de Éfeso herda dos Milésios o conceito de dinamismo universal, mas o aprofunda de modo conspícuo. Tudo escorre é a proposição emblemática de Heráclito e indica o fato de que o devir é uma característica estrutural de toda a realidade. Então, para Heráclito, isso é importante, para Heráclito, o devir é uma característica estrutural de toda a realidade. O que isso significa? O que é o devir? O devir é aquilo que nós chamamos de vir a ser, que responde pela mudança, pela mutabilidade, pelo movimento de todas as coisas. O que é movimento? Não é? E aí depois Aristóteles, na metafísica, chamará isto de causa eficiente ou motora. O devir, o vir a ser. Então, a criança nasce pequena. E com o passar do tempo, ela não só cresce de estatura, não apenas o seu corpo se desenvolve, mas ela também amadurece enquanto pessoa. Por quê? Porque ela está no vir a ser. Ela está se formando. E quanto mais o tempo passa, mais ela vem a ser diferente do que foi anteriormente. Um movimento. Não é? E aí nós podemos encontrar o movimento substancial, o que Aristóteles vai chamar posteriormente de movimento substancial, ou seja, aquela criança não existia, mas veio a ser, é o devir. Não existia e passou a existir, e uma vez existindo, vai crescer e amadurecer, e uma vez amadurecida, vai um dia morrer. É o vir a ser, é o devir. Aquilo que também Aristóteles mais adiante na história vai chamar de potência, possibilidade. Então o tronco da árvore, agora nesse momento é um tronco, mas ele pode vir a ser uma cadeira, uma mesa, uma janela, porque o marceneiro pode tomar o tronco da árvore e com ele usá-lo para então confeccionar uma cadeira, uma mesa, enfim. Então o devir responde pelo movimento, né? O que Aristóteles vai chamar depois de movimento substancial, movimento acidental, né? Mas por ora basta-nos afirmar que para Heráclito tudo escorre, tudo passa, tudo vem a ser, tudo está em movimento. E essa é a característica estrutural de toda a realidade. Os dias passam. Passa o dia e vem a noite. E a noite dá lugar ao dia novamente. E o tempo flui. Tudo escorre. Não é? O tempo, os dias, a noite, a idade, não é? Os bens materiais que com o passar do tempo se degradam. Tudo está em um devir. Tudo muda constantemente. Não se trata de um devir caótico, mas de passagem dinâmica ordenada de um contrário ao outro. É uma guerra de opostos, que no conjunto se compõe em harmonia de contrários. O mundo é, portanto, guerra nos particulares, mas paz na harmonia do conjunto, como a harmonia do arco e da lira, que nasce da composição equilibrada de forças e tensões opostas. Então, para Heráclito, o universo, o cosmos, poderia ser comparado a uma harpa, a uma lira, cujas cordas estão sob tensões.
não é isso? Em uma harpa, nós temos as cordas tensionadas. Estão tensionadas porque onde se prendem as cordas possuem forças opostas. Assim é o cosmos, assim é o universo, que de tensões produz o todo, no qual encontramos a harmonia. Então, da tensão dos opostos se constitui a harmonia do universo. O dia e a noite são opostos, não é? Mas as semanas, os meses, os anos se compõem harmonicamente com a passagem do dia e da noite. Por exemplo, não é? O ser humano é sempre o que ele é enquanto natureza humana, mas ele amadurece. E essa harmonia da maturidade procede, tem sua causa e origem, da mutabilidade da passagem do tempo, que possibilita então o homem crescer em conhecimento. Não é? É assim que explica todas as coisas Heráclito. O princípio, para Heráclito, se identifica com o fogo, que é a perfeita expressão do movimento perene. E justamente na dinâmica da guerra dos contrários, o fogo vive da morte do combustível, transformando-o continuamente em cinzas, mas se manifesta harmonicamente como chama de modo constante. Então, se para Tales de Mileto a causa é a água, se para Anaximandro a causa é o ápeiron, se para Anaxímenes a causa é o ar, para Heráclito de Éfeso a causa é o fogo. Mas não simplesmente o fogo enquanto elemento. O fogo enquanto símbolo e significado da mutabilidade, do devir, do movimento de todas as coisas. E também Heráclito vai usar o fogo para significar o logos. O logos enquanto exercício racional, enquanto capacidade intelectiva, é qual um fogo, não é? Que nos consome para que busquemos o conhecimento e a sabedoria. É nesse sentido que Heráclito então usará o elemento do fogo como causa e princípio de todas as coisas. O fogo está estritamente ligado com o conceito de racionalidade, logos, razão de ser da harmonia do cosmos. Heráclito foi levado a salientar a alma em relação ao corpo e também a assumir algumas posições órficas, né? Então vemos de novo que o contexto da cultura e da religião grega exerce certa influência no pensamento filosófico, né? Posto isto, então, vamos agora ler e seguir o texto apresentado pelo padre Iñaki Yarza acerca de Heráclito de Éfeso. Diz então o texto: o nascimento de Heráclito deve situar-se na metade do século VI a.C. e o final de sua vida por volta do ano 480 a.C. Originário de Éfeso e de família aristocrática, Heráclito é o último dos filósofos jônios que permanecem em sua pátria. Os testemunhos que sobre ele se conservam apresentam um filósofo de caráter pretensioso, orgulhoso, que despreza o resto dos mortais pela cegueira que manifestam diante das verdades que ele transmite. E pela mesma razão, julga severamente as doutrinas dos antigos poetas e dos filósofos. Então Heráclito se coloca contra os poetas antigos, mas também se coloca contra os filósofos milésios, os filósofos de Mileto. De tais características, remarcados a propósito por seus antigos biógrafos, podemos reconstruir a figura de Heráclito como a de um filósofo consciente da novidade e grandeza de sua doutrina, cujas consequências práticas fizeram dele um personagem chocante e incompreendido. Heráclito era uma figura impactante e uma figura
incompreendida por muitos, se não todos, da sua época. Sua filosofia está recolhida em uma obra intitulada Sobre a Natureza, da que conhecemos um bom número de fragmentos. Não obstante, a quantidade de documentos que possuímos fica contrastada com o caráter crítico e quase oracular de suas afirmações, que já desde muito cedo lhe renderam o apelido e o sobrenome de obscuro. Então, os fragmentos da obra de Heráclito que chegaram até nós trazem textos com afirmações no formato de oráculos, em formatos obscuros, textos difíceis de compreender numa primeira aproximação. Talvez esta tenha sido a razão pela qual Platão e Aristóteles não lhe prestam especial atenção, nem dedicam excessivo empenho em penetrar o seu pensamento, reduzindo sua filosofia a uma mobilidade, a um movimento exagerado que desde então já fica como característica peculiar e quase exclusiva, diz o texto. Analisemos então o que é o movimento, o devir para Heráclito. E esse é o tópico agora apresentado pelo texto do padre Iñaki Yarza. Eu estou na página 32, para quem tem o texto, a página 32 deste livro, pelo menos na minha edição é página 32. Nós estamos no tópico número 4 do capítulo 1, que trata então dos filósofos jônios e de Heráclito. O título em espanhol é El Movilismo, o movimento, o mobilismo. Então dizíamos que para Heráclito a causa de todas as coisas está no movimento. Movimento entendido enquanto mutabilidade. E aqui nós já encontramos uma primeira semente do verbo na construção filosófica de Heráclito de Éfeso. Por quê? Porque, como dirá depois, séculos depois, Santo Agostinho, Deus é eterno e imutável. Afirmar que Deus é imutável desde uma perspectiva cristã significa dizer que em Deus não há movimento algum. Deus é eterno, não tem princípio e não tem fim. É perfeitíssimo, é acabado e está completo em si mesmo, é imutável. Ao passo, em contrapartida, as suas criaturas são mutáveis. Todas as criaturas de Deus são mutáveis. Em todas as criaturas existe, portanto, mutabilidade, movimento. Movimento na alma e no corpo, movimento nos anjos, movimento em todas as criaturas, nos animais, nas plantas, nos entes inanimados. Movimento, porque são criaturas. Não são eternas, não são perfeitas em si mesmas, são mutáveis. E a mutabilidade aparece no fato de nós, seres humanos, nascermos e irmos adquirindo o conhecimento aos poucos. Isto é uma mutabilidade na alma. A alma cresce em sabedoria, como a alma pode crescer na graça ou perdê-la pelo pecado. Mutabilidade. E mutabilidade no corpo, porque nós podemos crescer em estatura, aumentar de peso ou diminuir de peso, nos tornar velhos, envelhecermos. Mutabilidade, portanto, que nos contrasta com a imutabilidade de Deus. Isto desde uma perspectiva cristã. Mas esta noção filosófica e mesmo teológica vai aparecer pela primeira vez na história com Heráclito. Então Heráclito estabelece como causa e princípio o devir, sinônimo de vir a ser, sinônimo de mutabilidade,
Tudo muda, tudo se transforma constantemente, tudo está em movimento. É isso que afirma Heráclito. Diz então o Padre Arza: a mutabilidade de todas as coisas é atestada tanto por alguns dos fragmentos mais conhecidos de Heráclito. O mesmo rio, certamente, não é possível entrar duas vezes. Né? Este é o fragmento 91. Né? E aqui convém nós abrirmos um parênteses para explicar como é que nós citamos os textos relacionados a Heráclito. Né? Então, aqui, na coleção dos pensadores, a doxografia, nós temos o que nós chamamos de DK-A. É a doxografia A, que são textos de outros autores citando Heráclito. Depois, lá na página 85, nós temos a doxografia dos fragmentos, chamada de DK-B, que vai do número 1 ao número 126. Então, a doxografia DK-A são outros autores explicando o pensamento de Heráclito. A doxografia B dos fragmentos, DK-B, são citações exatamente como elas apareceriam no livro escrito por Heráclito. Então são textos que expressam o pensamento de Heráclito de uma maneira mais precisa. Seriam citações, cópias, portanto, do livro que Heráclito teria escrito e que se perdeu ao longo da história, não chegou até nós. Então, DK-B, que vai do número 1 ao número 126. Então, este fragmento que o Padre Arza está citando, no mesmo rio certamente não é possível entrar duas vezes, é a citação DK-22-B-91. É o fragmento de número 91. Não é? Então, se nós formos lá na página 94, nós encontraremos o fragmento 91, que diz o seguinte: no rio não se pode entrar duas vezes no mesmo, segundo Heráclito, nem substância mortal tocar duas vezes na mesma condição. Então, essa é uma frase famosa de Heráclito. Né? No rio nós não entramos duas vezes do mesmo jeito. No mesmo rio nós não entramos duas vezes. Por quê? Porque certamente as águas do rio correm. Então não são nas mesmas águas que nós entramos uma vez e depois outra. Na segunda vez que entramos no rio, já são outras águas, porque aquelas da primeira vez já passaram. Então essa metáfora do rio, essa imagem do rio tornou-se uma metáfora para expressar a causa primeira para Heráclito. Ou seja, tudo flui, tudo está no devir, tudo está no vir a ser, tudo passa, porque tudo é mutável. Né? Diz então Heráclito. Então, continuando a partir do texto do Padre Arza, então ele diz: o movimento de todas as coisas é atestado por alguns dos fragmentos mais conhecidos de Heráclito. No mesmo rio certamente não é possível entrar duas vezes, como por testemunhos posteriores. Heráclito disse em alguma parte de todas as suas coisas, em alguma parte de suas obras, que todas as coisas se movem e nada está quieto. É uma citação de Platão, o seu diálogo Crátilo. E neste ponto, onde manifesta o primeiro lugar, e é neste ponto que se manifesta em primeiro lugar a sua novidade com respeito em relação à filosofia dos filósofos de Mileto. Heráclito então se distingue dos filósofos milésios exatamente nesse ponto. Para Heráclito, a causa primeira de todas as coisas está no devir, no movimento. E isso faz diferente de todos os que vieram anteriormente.
O problema do movimento está presente tanto em Heráclito como em seus predecessores. Mas enquanto para estes, os predecessores, é um problema apenas implícito, Heráclito o propõe como tema em si e ponto de partida de sua doutrina. Os milésios, buscando um primeiro princípio, pretendiam unificar a multiplicidade, a explicar a diversidade e a mudança. Então podemos perceber que para os filósofos de Mileto, eles pretendiam encontrar uma causa e um princípio no qual poderiam unificar a origem de todas as coisas. Para Heráclito não é assim. Para Heráclito, a causa e a origem de todas as coisas está justamente na diversidade, está justamente no movimento, no devir. Era a realidade do movimento o que, em último termo, lhes impulsionava a buscar a arqué, para os filósofos de Mileto. A novidade da doutrina de Heráclito está precisamente em assinalar o movimento, em remarcar o dinamismo essencial de toda a realidade. Tudo muda. Todas as coisas passam, todas as coisas mudam e nós também mudamos. O único que permanece é o devir. E nisto consiste a realidade das coisas e a sua essência. Então, para Heráclito, a essência de todas as coisas é o seu vir a ser, é o seu devir, é a sua mudança constante. Este é o aspecto mais célebre da doutrina de Heráclito, mas sua filosofia não acaba nele, não é? Apenas começa. Então vamos resumir o pensamento de Heráclito dizendo que, para ele, então, a causa e o princípio de todas as coisas está no devir, no vir a ser, que será por ele significado pelo fogo, pelo elemento do fogo como primeiro princípio. Então, um pouco mais adiante, lá na página 33, o padre Inácio Yarza falará sobre o que Heráclito entende pelo fogo e o que o fogo tem a ver com a sua filosofia. Uma das características dos modernos intérpretes de Heráclito tem sido ressaltar o problema dos opostos, o caráter dialético de sua filosofia. Ao contrário das antigas doxografias, ao contrário do que as antigas doxografias transmitiram acerca da doutrina de Heráclito como sendo uma doutrina fundada no movimento, a crítica moderna faz de Heráclito um lógico, mas não mais um entre os físicos. Então nós temos duas hermenêuticas possíveis de Heráclito, a antiga e a moderna. Para os intérpretes antigos, Heráclito é um filósofo da physis, um filósofo da natureza, dentre os outros. E o seu princípio está, então, no movimento, no vir a ser. Para os modernos, os intérpretes modernos, quem são os intérpretes modernos? Os posteriores a Descartes. Sobretudo Hegel e Nietzsche afirmam que a chave de leitura para compreender a obra de Heráclito está na sua dialética, né? Na oposição que ele faz, no contraste entre os opostos, que geraria então o movimento. Nós temos então duas possíveis hermenêuticas, e diz o padre Yarza, possivelmente ambas posturas sejam unilaterais. Se podemos reconhecer em Heráclito uma certa modernidade, nem por isso devemos negar o seu interesse físico, o seu interesse pela natureza. A continuidade estreita entre o seu pensamento e o dos milésios, que se manifesta na determinação do fogo como primeiro princípio, é estabelecido então no fragmento de número 30, o DKB número 30, que está na nossa página 88. Então o fragmento 30 diz o seguinte: este mundo
o mesmo de todos os seres, nenhum Deus, nenhum homem o fez, mas era, é e será um fogo sempre vivo, acendendo-se em medidas e apagando-se em medidas. Então, Padre Arza quer significar com essa citação que para Heráclito de Éfeso a causa e o princípio de todas as coisas está identificado com o fogo. Alguns intérpretes antigos dizem que o fogo, enquanto elemento, seria para Heráclito a causa. Outros intérpretes antigos dizem que o fogo seria um signo, um sinal que significaria este devir, este movimento, este vir a ser constante, como o fogo que se origina da matéria que está sendo corrompida. Então o fogo, ao queimar a matéria, põe fim à matéria que queima, mas ele mesmo nasce e surge a partir da destruição da matéria anterior. Então o fogo seria um ícone que significaria então a sua doutrina acerca do vir a ser, acerca do devir. O motivo pelo qual Heráclito indicou o fogo como princípio material de todas as coisas parece claro se pensarmos em suas características, que expressam melhor que as de qualquer outra substância a contínua mobilidade, o contínuo movimento e harmonia presente para ele em toda a realidade. Então o fogo seria um ícone desta sua construção filosófica. Ou seja, no fogo há uma certa unidade, no fogo há uma harmonia, o fogo existe, mas para ser, o fogo precisa da mutabilidade da matéria que consome. Então o fogo nasce e surge da destruição da matéria anterior. Então o devir, o vir a ser, essa passagem da destruição de uma matéria para que surja então uma nova, o fogo. O fogo então é um ícone que significaria a doutrina do devir de Heráclito. Este fogo primordial é o mesmo que a água para Tales ou o ar para Anaxímenes. Encontrado nas formas mais diversas, e dele procedem todas as coisas, e elas permanecem como seu substrato inalterável. E agora o Padre Arza cita o fragmento 31, que diz o seguinte, lá na página 88, do volume 1 dos Pensadores. Direções do fogo, primeiro mar, e do mar metade terra, metade incandescência, terra dilui-se em mar e se mede no mesmo logos, tal qual era antes de se tornar terra. Como afirmávamos anteriormente, uma sentença um tanto obscura, um texto difícil de compreender, uma sentença aos moldes de um oráculo. Segundo a opinião do Padre Arza, o que então Heráclito pensa ao afirmar tais coisas? Que tudo aquilo que existe teria origem no fogo, mas que Heráclito também identifica o fogo com o logos, o impulso e o exercício racional que dá origem e ser a tudo aquilo que existe. Portanto, continua o Padre Arza, porém, nem todos os intérpretes estão de acordo em considerar o fogo de Heráclito como uma substância material. Alguns pensam que se trataria melhor de uma imagem. Embora se assim fosse, seria difícil de entender a cosmologia heracliteana. Ou seja, os intérpretes, os filósofos posteriores estão em desacordo. Alguns afirmam que o fogo enquanto tal, o fogo enquanto elemento, seria a causa e a origem de todas as coisas, como a água para Tales, como o ar para Anaxímenes. Outros intérpretes dizem que o fogo para Heráclito seria um ícone, um signo. O fogo seria uma linguagem alegórica para Heráclito significar, então, o devir, o vir a ser enquanto causa de todas as coisas que existem.
O fogo, então, representaria essa causa primeira que está no devir, na mudança, na mutabilidade, no vir a ser de todas as coisas. Não é? Como quer que seja, o padre Inácio Yarza diz então que as duas interpretações corroboram. As duas posturas, elas estão presentes na história da filosofia e nós possuímos argumentos para sustentar ambas. Então aqui os estudiosos de Heráclito de Éfeso se dividem quanto a essa consideração. Por fim, e com o que estudaremos agora terminaremos a aula de hoje e terminaremos também o estudo acerca de Heráclito, falemos algo sobre a doutrina da alma presente na filosofia de Heráclito. Então vou agora para a página 35 do livro do padre Inácio Yarza. Igualmente a seus predecessores, Heráclito faz coincidir a natureza da alma com a do primeiro princípio. Para ele, a alma é constituída de fogo, de exalações secas e quentes. Quanto mais seca se mantém a alma, mais sábia será. Ao contrário, toda possível contaminação de umidade significaria diminuição da razão. Não é? Então nós estamos diante de uma doutrina, de fato, um tanto obscura, fazendo valer o apelido que recebeu então Heráclito ao longo da história da filosofia. Mas na segunda postura, segunda interpretação de diversos autores posteriores, o que Heráclito quer dizer com a afirmação de que nossa alma é fogo, ele quer significar que o Logos, enquanto capacidade racional, é qual um fogo que nos dá o combustível para que busquemos a sabedoria. O Logos queima em nossa alma para que busquemos o conhecimento e a sabedoria. Não é? Qual o fogo que dá ignição, não é, a uma fogueira? Não é? Pensem em um palito de fósforo que riscado faz incendiar uma fogueira. É isto que representa o fogo enquanto significado do Logos. O que o fósforo faz numa fogueira, o Logos faz em nossa alma. O Logos é esta ignição. O exercício racional, portanto, é esta ignição da busca pela sabedoria. E Heráclito afirma então que nossa alma é feita desta chama, deste fogo, que nos faz mover, que nos impulsiona a buscar o conhecimento e a sabedoria. Esta é a opinião de vários intérpretes acerca do que Heráclito entendia por alma e do princípio da alma. E, de novo, o devir, o vir a ser. Se a princípio a alma não possui o conhecimento, a chama do Logos a move, a impulsiona para buscar adquirir a sabedoria, adquirir o conhecimento, e cada vez mais, e cada vez mais. Então nós temos aqui o devir, a mudança, o vir a ser sábio. O sujeito que a princípio não possuía a sabedoria, vem a tornar-se sábio por meio do Logos, que é qual uma chama que nos move e nos impulsiona a buscar o conhecimento e a sabedoria constantemente. E disso vive então a filosofia. Não? Além disso, Heráclito reconhece na alma a parte infinita do ser humano, a parte divina do ser humano. E agora o padre Yarza cita então o fragmento DKB 45, que está lá na página 89 do texto que colocamos no drive. E o fragmento 45 diz o seguinte: limites de alma não os encontrarias, todo o caminho percorrendo, tão profundo Logos ela tem. Então, para Heráclito, a nossa alma é ilimitada. Não podemos encontrar o limite de nossa alma. Por quê? Porque ela possui um Logos profundo, um Logos ilimitado. O que Heráclito quer dizer com isso? Que a nossa capacidade de conhecer é ilimitada. Que nós podemos conhecer todas as coisas
e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E justamente por isso estamos no vir a ser constante, estamos no movimento constante de busca pelo conhecimento e pela sabedoria. É isso que significa o fragmento 45, na opinião dos intérpretes, e na opinião do próprio padre Iñaki Garza. Né? Limites de alma não encontrarias, todo o caminho percorrendo. Tão profundo logos ela tem. Né? Então, o logos, a capacidade racional para conhecer, torna a alma humana ilimitada, e nisso encontramos na alma algo de divino. E aqui nós temos de novo uma semente do verbo. Porque desde a perspectiva cristã, Deus criou a nossa alma à sua imagem e semelhança. Deus criou a nossa alma com potência intelectiva, com capacidade racional para conhecer mediante a razão natural, para conhecer mediante a revelação divina sobrenatural, para conhecer a verdade. Ora, Heráclito já havia afirmado então que a nossa alma possui esta capacidade do Logos, a capacidade para investigar e conhecer a verdade. E eis aqui, a semente do verbo, contida então na obra de Heráclito. O padre Arza, por sua vez, continua dizendo: por outras afirmações podemos deduzir também a crença de Heráclito na vida da alma, uma vez separada do corpo. E agora, o padre Arza cita o fragmento 27. Aos homens, uma vez mortos, lhes esperam coisas que não esperariam nem imaginam. Né? Isso não faz lembrar o texto da carta do apóstolo Paulo, né? O que Deus tem preparado para os homens é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos jamais ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem, ele nunca imaginou o que Deus tem preparado para os homens após a morte, no céu. Né? Heráclito diz: aos homens, uma vez mortos, a alma separada do corpo, portanto, lhes esperam coisas que eles jamais imaginaram. Né? Então, para Heráclito, partindo então do que está contido no fragmento 27, né? E eu li o fragmento 27 desde o texto em espanhol, mas se lermos o fragmento 27 tal como ele está aqui na coleção dos pensadores, né? O texto diz, em português: o que para os homens permanece quando morrem são coisas que não esperam, nem lhes parece que permaneçam. Em outras palavras, que eles nem imaginaram. Né? Então Heráclito admitia a subsistência da alma. Heráclito admitia que a alma separada do corpo continua tendo o ser. Outra semente do verbo, porque desde a perspectiva cristã, nós também cremos nisso. Essa é uma verdade de fé, né? Que a alma humana é imortal, não perece, não volta ao nada, mesmo separada do corpo. E por isso podemos falar de um juízo particular, céu, inferno, purgatório. Né? Conclui então o padre Arza: esta crença na imortalidade da alma, assim como outras afirmações suas de caráter ético, se integram com o conjunto da visão da filosofia de Heráclito, né? E dá espaço então a conhecer e a pensar a alma humana como ser pessoal. Né? Enfim, aqui terminamos então o texto do padre Iñaki Garza. Aqui terminamos também a aula de hoje, uma vez que o nosso tempo, nosso horário já vai avançado. E aqui terminamos nossos estudos acerca de Heráclito de Éfeso. Não lemos tudo. Sobre Heráclito nós temos vários textos, vários fragmentos. Citamos apenas alguns. Percorremos de maneira introdutória, portanto, o seu pensamento. Até aqui, então, já estudamos 4 filósofos pré-socráticos: Tales, Anaximandro, Anaxímenes de Mileto, Heráclito de Éfeso. O que faremos então na próxima aula? Né? Na próxima aula, quinta-feira da semana que vem, nós estudaremos os filósofos pitagóricos, né? Seguindo a própria metodologia que está presente tanto na obra do padre Iñaki Garza, como também na obra do Giovanni Reale, História da Filosofia. Então estudaremos na semana que vem Pitágoras de Samos. Pitágoras também está indicado, não é? O lugar onde ele viveu.
Pitágoras de Samos é um filósofo pré-socrático, contemporâneo de Heráclito, embora tenha nascido antes deste, mas contemporâneo a Heráclito, contemporâneo a Anaxímenes, contemporâneo a outros filósofos, né, da Eleia, enfim. Estudaremos então Pitágoras e a escola pitagórica, filósofos, portanto, e tradição, escola filosófica ainda presente na Jônia. Dedicaremos um tempo maior a Pitágoras. E nas aulas subsequentes iremos estudar outros filósofos pré-socráticos de outras regiões do mapa e da Magna Grécia, né? Então eu imagino que não existam perguntas a responder, pelo menos aqui não está aparecendo nenhuma. Quero agradecer então a todos vocês que nos acompanharam ao vivo até aqui e agradecer a todos aqueles que assistem a aula pela gravação. Muito obrigado e até a próxima.